Bem, neste vídeo eu quero mostrar para vocês algumas questões que aparecem com muita frequência nas avaliações do cálculo diferencial e integral aí da sua universidade. Então nós vamos ver aqui questões relacionadas com limites envolvendo o infinito, mais ou menos infinito, ou seja, limites quando x tende a mais ou menos infinito, ou limites cujo resultado dá mais ou menos infinito. Isso aparece também com muita frequência nas provas e é muito comum que o seu professor faça uma associação com a questão de assíntotas verticais e assíntotas horizontais. Então vamos aqui resolver, aqui na minha folhinha, né? Algumas questões envolvendo esses temas que eu falei para você. Agora eu quero saber quem são as assíntotas horizontais da função f. F de x é essa função racional. Então, a assíntota horizontal ela está relacionada com o limite quando x tende a mais ou menos infinito da função, né? Sabia não? Ou seja, esse limite aqui. Isso aqui é limite quando x tende a mais ou menos infinito de 2x² mais x menos 1 dividido por x² mais x menos 2. Como é que calcula esse limite? Não sei. Você vai dividir numerador e denominador pela maior potência. Veja, x² dividido por x² você pode cortar, né? Dá 1. Esse x você cancela com x ao quadrado, né? Porque aqui tu tem x, aqui embaixo é x vezes x. Então vai sobrar somente um x aqui embaixo. Aqui não pode fazer nada. Aqui tu corta esse com esse e esse com esse. Aqui ficou somente 2. Aqui ficou somente 1 sobre x. E aqui ficou menos 1 sobre x². Aqui embaixo ficou 1. Mais aqui ficou 1 sobre x. E aqui menos 2 sobre x ao quadrado. Quando o x vai para mais ou menos infinito, todos esses aqui vão para zero. Quer dizer que esse limite é 2 sobre 1, que é igual a 2. Quando você está com mais prática, você já faz isso direto. Porque aqui tu tem um quociente de dois polinômios do mesmo grau. O limite desse tipo de função, quando x tende a mais ou menos infinito, é a razão do coeficiente aqui de maior grau do numerador pelo coeficiente do maior grau do denominador. No caso, 2 sobre 1. Você já podia fazer isso direto. Qual é a conclusão sobre isso? É que y igual a 2 é uma assíntota horizontal para o gráfico da função f. Agora, assíntotas verticais vão estar relacionadas com indeterminações desta função f. Ou seja, valores de x para os quais o denominador fica igual a zero. Temos. Você tem que pegar esse x² mais x menos 2 e faz ele igual a zero. Tu está em busca das indeterminações dessa função. Valores onde o x não pode ser calculado. Valores de x que eu não posso entrar para calcular o f de x. Então, por exemplo, valores onde o denominador fica igual a zero. Equação de segundo grau. Pense dois números cujo produto seja menos 2 e cuja soma seja menos 1. Ora, esses números são menos 2 e 1. De fato, menos 2 vezes 1 dá menos 2. E menos 2 mais 1 dá menos 1, que é o oposto do que está aqui. Aqui está 1, né? Feito isso, você vai calcular o limite da função quando x tende a esse valor e quando x tende a esse valor. Aqui você tem que considerar pela direita ou pela esquerda, né? Porque vai zerar o denominador, a não ser que zere também o numerador, né? Mas zerando só o denominador, aí ser pela direita ou ser pela esquerda pode dar um resultado diferente, né? Você pode pensar assim, né? Limite quando x tende a menos 2 pela direita de 2x ao quadrado mais x menos 1 sobre... Aí tu achou essas raízes? Coloca elas então aqui. X menos menos 2, que é x mais 2, vezes x menos 1. Então, a decomposição desse polinômio, né? X menos uma raiz, x menos a outra. Substitui o x agora por menos 2. Então fica 2, que multiplica menos 2 ao quadrado, menos 2
menos 1 dividido, aqui vai botar menos 2, né? Então fica menos 2 mais 2, e aqui fica menos 2, menos 1. Aqui em cima, nós vamos ficar com menos 2 ao quadrado, que dá 4 vezes 2, que dá 8. De 8 eu vou tirar menos 2, menos 1. Ou seja, de 8 eu vou tirar 3, né? Então fica 5. Agora, aqui embaixo, eu vou ter menos 3 aqui. E aqui eu tenho um tal de um zero, né? Mas veja bem, o x tende a menos 2 pela direita. Por exemplo, eu estou colocando aqui nesse x um valor à direita de menos 2. Por exemplo, menos 1,9 mais 2. Gente, essa soma dá um número positivo, né? É algo perto de zero, só que positivo. Só que está multiplicando menos 3, que é negativo. Então isso dá 5 sobre um número muito pequeno, só que com sinal negativo. Então 5 dividido por um número muito pequeno negativo é menos infinito. Analogamente, se você tivesse feito o limite quando x tende a menos 2 pela esquerda de 2x ao quadrado mais x menos 1 sobre x quadrado mais x menos 2, o resultado seria mais infinito. Porque se x tende a menos 2 pela esquerda, aqui ia ficar um zero menos. Aí com esse outro negativo, aqui ficava um zero mais. Ou seja, um número pequeno positivo, então aqui seria mais infinito. Pronto. Isso aqui vai significar que x igual a menos 2 é uma assíntota vertical. Agora falta a gente analisar o outro caso, né? Que é o limite quando x tende, por exemplo, a 1 pela direita, de 2x ao quadrado mais x menos 1 sobre x ao quadrado mais x menos 2. Então, veja, você vai fazer a mesma coisa. Faz a substituição, no numerador vai ficar 5, só que no denominador vai ficar, né? Quando você colocar 1 aqui, vai ficar 3, ó. E aqui vai ficar o tal do zero. Só que esse zero, como é esse zero? Tu vai botar aqui no lugar do x um número que está perto de 1, só que é maior do que 1, né? Tende a 1 pela direita. Por exemplo, 1,1. Menos 1 dá um número positivo. Então aqui fica assim, ó, um zero mais. Então aqui vai ficar 5 dividido por um número muito pequeno que é positivo. Isso aqui vai dar mais infinito. E analogamente, se você calculasse o limite quando x tende a 1 pela esquerda, de 2x ao quadrado mais x menos 1 dividido por x quadrado mais x menos 2, a diferença é que aqui, ó, ia ficar um zero menos, então aqui ficava um zero menos, o resultado é menos infinito. A nossa conclusão é x igual a menos 2 e x igual a 1 são assíntotas verticais para o gráfico dessa função. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de sentar o dedo lá no like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar aí com uns 200 amigos seus, porque aí isso incentiva a gente a estar sempre trazendo alguma coisa aqui relacionada a cálculo, álgebra ou a equações, e sempre com o intuito de lhe ajudar. Um abraço e até a próxima.